pessoal, eu sou o chefe Alex Cassimiro da Academia Bung. Estou aqui para apresentar para vocês uma receita muito especial e muito saborosa. É o crostini. O crostini é um pãozinho fininho que pode ser utilizado como entrada, né, e acompanha muito bem patês e antepastos. Para essa receita nós vamos utilizar a nossa farinha Suprema Extra Clara, que é uma farinha muito branca e com excelente performance e absorção de água. Vamos aos ingredientes. Farinha Suprema Extra Clara, sal, fermento, água, azeite e queijo parmesão ralado. Esse queijo parmesão pode ser substituído, obviamente, por qualquer outro ingrediente que você queira saborizar o nosso crostini. Vamos à maceira? Com o glúten da massa completamente desenvolvido, nós vamos adicionar 10% de azeite. Com o azeite completamente absorvido pela massa, em seguida a gente adiciona o queijo ou o recheio da sua preferência. Pessoal, aqui nós já temos nossa massa batida, certo? Como vocês viram, com o glúten completamente desenvolvido. E agora eu vou dividir ela em 3 partes para facilitar a abertura. Dessa forma. Com as 3 partes dela dividida, eu vou jogar farinha de milho na bancada. Para essa receita especificamente, eu utilizo farinha de milho porque isso vai me dar uma crocância a mais. Mas se você quiser utilizar farinha de trigo, não tem problema também. Pode ficar tranquilo. Aí aqui a gente vai colocar farinha, coloquei farinha de milho embaixo, colocar farinha de milho em cima e eu vou utilizar esse rolinho aqui, você pode utilizar um rolo tradicional de massas e a gente vai abrir. Mas antes, a gente vai dar uma esticadinha nela com as pontas dos dedos, certo? Esticar bem. E agora a gente vai esticando ela com a ajuda do rolo, certo? O importante nesse momento aqui é você ter uma massa fina e uniforme. Por quê? Porque quanto mais reta a gente conseguir manter essa massa, menor vai ser a perda que a gente vai ter na hora do corte, certo? Aqui eu vou igualando ela sempre e tentando deixar ela o mais fininha que eu puder. Pronto, aqui nós já temos a nossa massa totalmente esticada, né? Vou só dar um acabamento aqui e depende muito do tamanho do crostini que eu quero. Mas nesse caso eu vou dividir essa parte em 2, tá? Vou partir ela aqui no meio, ó. E aqui eu venho cortando triângulos, ó, dessa forma aqui, ó. E aqui eu já tenho meus crostines. Certo? Vocês percebem que pelo fato da gente conseguir fazer um retângulo perfeito, a gente não tem perdas com essa massa, tá? Se essa massa ela fosse irregular, a gente teria uma perda bem considerável. A gente tem aqui os crostines e agora eu vou arrumar numa assadeira perfurada. É importante que você utilize a assadeira perfurada nessa receita. Por quê? Porque como a gente quer crocância, a gente vai ter que ter esse produto assando por completo, né? Se a gente tem uma assadeira que ela não tem perfurações, esse produto ele vai assar de cima para baixo, mas de baixo para cima ele vai ter uma retenção de líquido embaixo desse produto, ok? Agora eu vou arrumar eles aqui na minha assadeira, certo? Sempre tentando ter o melhor espaço, aproveitamento de espaço possível. Aí eu vou completar essa assadeira. Agora eu vou pincelar azeite
na superfície desses crostines. Essa questão de pincelar o azeite tem duas funções. Você vai trazer mais sabor e você vai dar uma aderência maior quando a gente adicionar o queijo, tá? Você pode utilizar também óleo vegetal, não tem problema. Aqui, ó. Adicionar o azeite. Não precisa também ser muita coisa para pincelar. É só para ele dar um sabor, né? E grudar melhor esse queijo que a gente vai colocar em cima. Pronto. O azeite já foi pincelado e agora eu venho adicionando o queijo parmesão ralado em cima. Certo? Esse queijo parmesão ralado, ele vai dar uma crocância ainda maior. Ou seja, desde o início da receita a gente está fazendo coisas que vão fazer com que a gente tenha um crostini ainda mais crocante. A adição de azeite na massa, a adição de parmesão na massa, a farinha de milho e o parmesão agora em cima dele também, que vai dar uma ênfase maior ainda a essa crocância. Também não precisa ser muito parmesão, tá? Só uma quantidade para colocar em cima. Se vocês quiserem também adicionar outro tipo de cobertura, gergelim, orégano, outro tipo de erva seca também, pode ficar à vontade, certo? Pronto. Aqui eu vou completar essa assadeira, certo? Continuar fazendo com o restante, o mesmo processo com o restante da minha massa e depois vou levar ao forno direto, não tem fermentação, a 200 graus, 5 minutos com vapor, certo? Caso você tenha forno de lastro, ao invés de forno turbo, você vai fazer utilizando 220 graus, 5 minutos, também com vapor. Viram como foi fácil fazer esse crostini usando a nossa farinha Suprema Extra Clara? Além de fáceis, são extremamente saborosos. Tenho certeza que vão fazer o maior sucesso como entrada na sua ceia de Natal. Façam e contem para nós aqui nos comentários.